Fico muito feliz em dar essa palestra. Então, o título que me passaram foi Hemoterapia em Felinos, da coleta transfusão. Então, eu vou tentar abordar todos os aspectos. Obviamente, é difícil em uma hora a gente falar sobre tudo, mas eu vou tentar dar ênfase nas coisas mais importantes que a gente lida no dia a dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né? Primeiro vai ao Special Dog, aos participantes, né, pelo convite. A minha equipe, né, Bruna, Magnus, Elisa, Valentina, os meus estagiários, a recepção e toda a minha equipe. Todos que fizeram parte, né, da minha história em hematologia e hemoterapia, então desde estagiários, colegas, professores, então desde o URGS, o FIUSP, o NESP, né, a professora Regina está no meio disso, Simone também, então tem bastante gente. Os clínicos que nos auxiliam e confiam no nosso trabalho, né? E aí eu falo também, principalmente dos clínicos dos felinos, né? O pessoal que é especializado em felinos, então eu vou mandar um beijo para Gabi Araújo, eu vou mandar um beijo para Fernanda Morim, para Cláudia Scaff e para as clínicas que atendem gatos aqui em Porto Alegre, que é Chaperri, Cats Indoor, então tem muita gente que trabalha com felinos e eu vou tentar corresponder a essa expectativa. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a minha inspiração. Essa foto, ela é de uma revista chamada Transfusion Medicine. E essa é uma foto de 1960, da transfusão entre dois elefantes. Se em 1960 eles conseguiram fazer, no meio da África, uma transfusão entre dois elefantes, é porque a gente precisa estar muito além disso, né, do que fazer o braço a braço, que antigamente era conhecido. Então, hoje em dia, a gente tem muitas tecnologias, a gente tem muita coisa mudando, né? Então, o investimento na veterinária, ele é grande. Os custos, obviamente, são altos, mas eles correspondem aos nossos serviços. Se você trabalha direito, se você tiver ética, se você souber o que você está fazendo, se você respeitar o tutor, o dinheiro do tutor e os seus pacientes, eu acho que tudo tende a melhorar e a gente tem que sempre seguir em frente, a gente não pode retroceder. E uma outra frase que eu acho muito importante é: a melhor transfusão é aquela que pode ser evitada. Isso eu acho muito importante falar. A gente sempre tem que tentar evitar. A transfusão ela é muito boa, eu trabalho com isso, mas se a gente puder evitar, a gente está deixando de sensibilizar aquele paciente. Então, o ideal seria a gente só utilizar a transfusão quando realmente ela for necessária. Bom, e como se mantém um banco de sangue animal? Eu assisti ontem a palestra do João, assisti a da Simone. Desculpa, eu tenho um avião passando aqui, tem um barulho. Mas como se mantém, né, esse banco de sangue animal? Então, algumas coisas básicas eu vou retomar, né, e uma delas é bem importante, é o dinheiro, tá? Por quê? Porque a gente precisa pagar imposto e outros custos fixos. A gente tem uma equipe que precisa ser bem remunerada e ser bem qualificada, então a gente precisa reconhecer isso. A gente tem equipamentos de alta tecnologia e manutenção deles, materiais de consumo, né? E quanto a gente precisa investir em qualidade, então o material de consumo ele não é barato. A gente precisa fazer educação continuada, então ir em congressos, participar de simpósios, participar de palestras, ler artigo, então isso é eternamente. E esse ciclo, ele se mantém. Então a gente nunca vai deixar de fazer tudo isso. Tá? Bom, e o que a gente transfunde? Bom, ali do sangue total, como o João ontem falou, né, a gente tem hemácia, a gente tem plasma e a gente tem plaquetas, né? E aí a gente vai depois conversar sobre cada um dos aspectos no gato, tá? Mas eu vou deixar só o que o João falou para a gente passar ao que a gente precisa saber do doador felino. Então, as principais coisas que a gente precisa saber é como captar esse doador,
como fazer a triagem clínica e laboratorial, como é que a gente vai fazer a coleta, como é que a gente vai processar essa bolsa, como é que a gente vai armazenar, o controle de qualidade e os custos de todo esse processo. Então, são todas essas as etapas de um doador. Bom, se a gente vai falar de doador, a gente tem que também falar em ética em relação aos doadores. Isso é um assunto bastante polêmico, né? Nos Estados Unidos, o PETA conseguiu, uma disputa jurídica, fechar, um dos bancos de sangue que existiam no Texas. Tá? Eles ainda estão lutando juridicamente para a gente não sabe o que vai acontecer com o Hemopet da Califórnia. Por quê? Porque são cães que vivem em ambiente fechado, né? Não que eles não tenham acesso a canis e tal, mas a quantidade de animais e todos os dados que foram levantados e vídeos, né? Não necessariamente todos são realidade, mas a gente sabe que quanto mais animais a pessoa tem, mais difícil é controlar, principalmente porque existem animais que envelhecem. Você tem que ter um sistema muito bem organizado para que exista um ciclo. E aquele animal que é aposentado, ele consiga uma casa, ele seja adotado. Em alguns sistemas nos Estados Unidos, isso era possível, as pessoas eram bastante organizadas para isso. Então, o animal ele passava um tempo doando, né? E, obviamente, com todos os cuidados, mas a gente não pode levar isso para a realidade do Brasil. No Brasil seria muito mais difícil, né, devido a todos os nossos critérios e as nossas políticas, né? Então a coisa ficaria um pouco mais difícil de fiscalizar. Então eu não concordo com colônias fechadas de doadores. Eu concordo com animais voluntários para doação. Nos Estados Unidos, em um dos bancos de sangue que eu fui, os animais eram muito bem tratados e existia uma auditoria trimestral e que esses animais eles eram avaliados, esses animais eles eram muito bem cuidados, então é diferente de situações que às vezes eu tenho conhecimento aqui no Brasil. Então, isso me preocupa bastante aqui no Brasil, por isso que eu não concordo é uma opinião pessoal, eu não concordo com colônias de animais fechados. Porque eles precisam ter acesso à rua, eles precisam, não os animais, não gatos, né? Não é que precise ter acesso à rua, mas a questão é, a gente precisa ter um controle muito rígido de qualidade, né, da saúde desses animais, eles têm que ter bem-estar, não é colocar alguns gatos numa sala e fechar e era isso, né? A gente tem que ter muito cuidado e cuidar muito bem desse doador. E o receptor, como é que a gente vai, né, pensar nele? E aí a Regina depois vai falar sobre quais são os gatilhos para a gente transfundir. Mas a gente vai avaliar a situação desse receptor, triagem clínica e laboratorial, a tipagem sanguínea, compatibilidade, né? Como é que a gente vai fazer essa transfusão, as reações transfusionais que a Simone falou ontem, né? E os custos desse processo também. Né? Bom, a captação de doadores, né? Como é que a gente faz? Então, existem formas da gente fazer isso hoje. Hoje em dia, com tudo online, é muito mais fácil fazer por mídias sociais, né? Olha só o simpósio que vocês organizaram, né? Então, é possível a gente captar doadores por mídias sociais. Isso é bastante frequente hoje em dia. Mas a gente também pode fazer, não obviamente na época de pandemia, mas quando tudo isso passar, então existem outras formas. Então, a gente pode fazer isso em escolas, então a gente costumava fazer isso em escolas quando eu trabalhava na URGS. Eles também, a gente também pode utilizar jornais, né, TV, então existem formas da gente captar doadores e isso é bastante importante para a manutenção do banco de sangue. Bom, e como é que a gente faz a triagem clínica e laboratorial? A gente não pode entrevistar o gato, né? Então a gente precisa saber algumas coisas do tutor. Então a gente vai perguntar algumas coisas
sobre o ambiente que ele vive, se ele já teve algumas doenças, se ele faz uso de alguma medicação, se existem outros animais na casa, se todos eles foram testados ou se alguma vez foi testado, se eles já receberam, por exemplo, animais como casa de passagem, né, e tiveram contato com esses gatos que seriam candidatos a doadores, se eles já foram, se eles receberam vacina e vermífugo e há quanto tempo isso aconteceu. Então, são algumas perguntas que a gente não teria, que seriam o equivalente ao formulário que a gente preenche no banco de sangue humano, né? Para a gente tentar avaliar os pontos de risco e se realmente aquele doador ele pode seguir em frente, ele pode realmente virar doador, ou se ele já tem que ser excluído na entrevista. E como é que é esse doador? Ele é clinicamente saudável, ele tem de 1 a 8 anos, ele pesa mais de 4 quilos, ele geralmente tem que ter um comportamento dócil, não pode ser, obviamente, uma doação para um gato não é exatamente a coisa mais confortável do mundo, né? A gente não pode falar isso nem para cão nem para gato, mesmo que alguns estejam acostumados com o processo. Mas o comportamento também não pode ser algo muito estressante para ele. Então, esse gato ele não pode voltar pior para casa, né? Ele tem que se sentir bem naquele ambiente. Ou, pelo menos, não pode se sentir tão agredido naquele ambiente. É muito importante que eles não tenham acesso à rua. Então, apartamentos e casas teladas, vacinas e vermífugos em dia, disponibilidade para realizar mais de uma doação no ano, não estar prenhe, não ter tido filhotes dentro das últimas 8 semanas e não fazer uso de medicação contínua e não ter sido vacinado nas últimas 4 semanas. Então, esses são alguns parâmetros que a gente utiliza na Bloods. Bom, e o que mais que a gente faz? Então, a gente tem que fazer a avaliação clínica, a gente tem que auscultar esse doador. Então, por exemplo, vem um gato de alguma raça específica, né? Vamos ver se existe alguma cardiomiopatia, né? Vamos ver se ele tem peso, se a pressão dele está ok. Então, tudo isso faz parte dessa avaliação. Bom, e a avaliação laboratorial? Ela sempre vai ser feita, né, por um patologista clínico veterinário. Não vai ser só um exame de máquina, tá? Isso é a forma como eu trabalho. Então, sempre a gente faz uma avaliação laboratorial antes. É uma avaliação básica, mas ela é essencial para o nosso trabalho. Eu vou mostrar só um videozinho de uma coleta de sangue apenas de amostra. Ops. Obviamente, né, a gente sabe que nem todos os gatos são dessa forma, né? Mas eu vou dizer que, digamos que 80% a 90% dos pacientes ou dos animais que vão coletar na Bloods, eles se comportam de uma maneira ok. A gente sempre utiliza essas bolsinhas de contenção, tá? São bolsinhas que foram desenvolvidas por uma empresa que é americana, e eu só compro deles porque eles são uma família que acabou desenvolvendo apenas coisas para contenção de animais. Então, eles prezam muito pelo bem-estar do animal quando está contido. Bom, e o que mais? Bom, então a gente vai fazer alguns parâmetros bioquímicos e hematológicos. Então, por exemplo, para nós, lá na Bloods, uma hemoglobina abaixo de 12, o animal não passa. Tá? Tá 11,8. Não, para nós é acima de 12. Tá? Eu sempre levo em conta a hemoglobina. Obviamente, o aparelho ele tem que estar calibrado, então a gente tem que trabalhar com um laboratório que tenha controle de qualidade. E é importante que exista essa avaliação morfológica das células e não só uma leitura de números. E o que a gente vai triar nesse paciente, né, nesse doador? Então, existem, na verdade, esse é a atualização de um consenso, de um primeiro consenso que veio anterior a esse. Esse é de 2016, eu espero que logo exista outro consenso. E no Brasil a gente
está finalizando a criação da Associação Brasileira de Medicina Transfusional. Então, a gente vai também pensar nos aspectos brasileiros disso, mas esse é um consenso americano que é bastante importante e eu acho que é válido. Tá? Então, o que ele diz? Né? Essas são as doenças principais a serem testadas. Então, o que a gente faria? Sorologia negativa em áreas endêmicas, PCR negativo para Anaplasma phagostómica. Tá? PCR negativo para Mycoplasma e Bartonella. Antígeno negativo para vírus da leucemia felina. Anticorpo negativo para vírus da imunodeficiência felina. Existem outras doenças? Obviamente existem. Tá? Essas seriam as principais. Mas no Brasil eu não consigo ter o resultado do PCR logo, eu não tenho um laboratório próximo. Bom, daí a gente tem que tentar, assim, o que eu digo, o mínimo do mínimo é exame laboratorial básico, bioquímica e hematologia, respeitando parâmetros, né, respeitando hemoglobina e pelo menos FIV-FeLV. Segundo passo, PCR, Mycoplasma e Bartonella. E aí, terceiro passo, pensar no Anaplasma. Essa seria a minha linha de raciocínio, tá? Em função dos preços, né, dos custos de todo o processo. E o que diz esse consenso? Em humanos, cada unidade de sangue total colhida para fins transfusionais normalmente é testada para agentes infecciosos. Os fatores econômicos da medicina veterinária muitas vezes limitam os testes para animais doadores. Então, o mínimo seria que a gente fizesse uma vez ao ano os testes para os principais, para esses animais que, por exemplo, não têm acesso à rua, ou seja, um animal é um doador de repetição, é um doador que a gente já conhece, ele vive na mesma casa, ele não mudou de casa, ele não tem acesso à rua, a gente conhece ele, então a gente tem como testar anualmente esse doador. O doador novo, sim, eu preciso fazer todos os testes. Eu preciso fazer o PCR para ele começar a entrar no programa. Quem pode fazer PCR de todas as bolsas? Legal, esse seria o ideal, tá? Mas cuidado, muito cuidado, porque hoje em dia o PCR virou, todo mundo faz. E a gente tem que ter muito cuidado com primers, né, com a qualidade do PCR. Então, eu não confio em todos os PCRs feitos, realizados em vários laboratórios, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a qualidade do primer escolhido e qualidade dos insumos. Bom, e a coleta do doador? Quais são as perguntas, né, que a gente tem que se fazer? Eu tenho um local adequado para esse doador felino? Eu tenho os equipamentos para isso? Eu tenho insumos? Qual o sistema de coleta que eu vou utilizar? Então, aqui são fotos da Boots, tá? Então, a gente tem uma sala de espera para o felino. Esse é um quadro que eu fiz, esses são os meus gatos. Então, eu tenho 6 gatos. E depois eu conto a história de por que eu comecei a trabalhar com tipagem de gato. Mas hoje em dia eu tenho 6 gatos. A minha mãe tem 8. Essa é a sala, então essa é uma sala então, que a gente tem que ter todos os aspectos, né? Isso é lá na Boots também. Então a gente tem uma sala para coleta e a gente tem a sala onde eles fazem a espera. Então a gente tem que sempre cuidar quando a gente marca os doadores, porque eles vêm pela manhã e eles vão embora mais tarde, né? Após realmente após eles acordarem realmente da anestesia, tá? A gente tem que sempre cuidar os animais que vêm naquele dia, porque nem sempre todos igual existe, né? Por mais que a gente utilize, né, aqueles o Feliway e alguns produtos para que o animal fique mais calmo e se sinta bem naquele local, igual a gente tem gatos de casas, às vezes de casas diferentes. Então a gente tem que cuidar para que isso não se torne estressante para aquele gato,
para que isso não altere o comportamento dele. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente tem que marcar menos doadores por dia para que isso não aconteça, né? Para que não haja alteração desse ambiente, o animal não fique mais estressado. Mas, inclusive, eu coloco música para eles. Bom, e a coleta do doador? Então, a gente vai fazer uma antisepsia. A antisepsia ela pode ser feita com álcool 70, tintura de iodo, ou álcool 70 e clorexidine, ou álcool 70 e PVPI. Sempre respeitando. Então, aqui tem alguns trabalhos, tá? Que vocês podem achar na internet, sobre como fazer a antisepsia adequada, para que a gente não tenha contaminação da bolsa. Então, é bem importante que a gente respeite os tempos de atuação de cada um desses agentes antissépticos. A coleta do doador. Então, pensando na anestesia, existem vários protocolos. Inclusive, gostaria de citar, então, o trabalho da Karen, né, que participou do Banco de Sangue da USP, assim como a Simone. Então, a Karen, junto com outros colegas, também testaram vários protocolos anestésicos. Mas, então, a gente vê aí alguns anestésicos que são intramusculares, existe alguns intravenosos e a gente pode utilizar o inalatório também, tá? Cada sistema e cada banco de sangue vai se adaptar melhor a um determinado protocolo, tá? Se existem melhor ou pior, eu acho que sempre tem que ter muito cuidado, né? A pessoa tem que estar muito acostumada com aquele protocolo, porque é essencial que o doador saia bem, né? Então, nunca pode acontecer uma intercorrência com o doador, tá? Então, isso a gente cuida muito na bolsa. Bom, e o que a gente vai utilizar de insumo? A gente vai usar uma bolsa total simples, uma bolsa simples de centro total, que a gente é humana, né? Porque todos os insumos são humanos. A gente vai usar uma bolsa dupla, com solução aditiva, a gente vai usar uma bolsa tripla, a gente vai usar uma bolsa quádrupla, a gente vai usar uma bolsa top and bottom, com filtro, bolsas pediátricas, né? Então, realmente, assim, para gatos, a gente tem alguns sistemas menores, então a gente precisa adaptar. Ontem eu vi que o João falou sobre que ele gostaria que existissem empresas que fizessem isso. Eu acho um pouco complicado, tá? Eu acho... Seria legal? Sim. Mas acho difícil, tá? Pelo volume, obviamente, que nem ele falou, né? Então, existem indústrias que colhem muita coisa humana. Então, ninguém vai voltar uma produção para esse nicho específico. Mas, tomara que isso aconteça, tá? Desde que esses insumos utilizados para a veterinária tenham a mesma qualidade que para a área humana, tá? Para a gente não brincar de fazer uma bolsinha que de repente cause mais hemólise ou libere substâncias do plástico no sangue, tá? Então, isso é bem importante. Mas como existe hoje atualmente, né? Então, a gente tem o sistema aberto com seringas. Então, o pessoal às vezes coleta em seringa, com um butterfly, e coloca já ou heparina ou CPD. Lembrando que a heparina, ela não é preservante, ela apenas é anticoagulante. Então, eu utilizaria sempre CPD ou CPDA. Essas seringas, então, elas podem ser filtradas, existem filtros para neonatologia, para pediatria, para que a gente não tenha, para que a gente filtre leucócitos, por exemplo, mas a gente também precisa de filtros para transfusão, tá? Então, sempre antes de transfundir, esse sangue ele precisa passar por um filtro, assim como a gente faz para cães, tá? Porque não pode ir fibrina e nada de coágulo ou pequenos grumos de fibrina para o paciente, para o receptor. Existem também aqueles que coletam em seringa
e transferem para uma bolsa de transferência. Isso, os dois sistemas de seringa são abertos, tá? Então, essa bolsa, o ideal dela é que ela seja utilizada dentro de 24 horas, pelo risco de contaminação, porque é um sistema aberto. Existe um outro sistema fechado, isso é bastante utilizado nos Estados Unidos, que a gente faz um sistema com uma torneira de 3 vias, e aí a gente coleta numa seringa e depois transfere para uma bolsa, mas com um sistema fechado de 3 vias. Tá? E existe o sistema que eu utilizo, tá? Que é um sistema que a gente utiliza uma agulha de fístula, mais uma bolsa pediátrica de transferência. A gente coloca, então, CPD, CPDA1, se possível, sempre dentro de capela, tá? De segurança biológica. E a utilização de conexão estéreo, que é esse equipamento aqui, tá? Então, ele vai conectar essas duas coisas de forma estéreo. Então, essa é uma coleta de gato. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês prestem atenção no tempo de coleta. Então, essa bolsa, essa coleta, então, ela é feita diretamente para a bolsa. Essa bolsa, ela é homogeneizada, a gente não tem um homogeneizador que vá parar no momento adequado para gatos, então a gente pode utilizar uma balança de precisão, sabendo converter gramas para ml de sangue, tá? Que o sangue é mais denso do que a água, então o peso é maior. Mas a coleta, ela é rápida, tá? Vocês notam também que chega a tremer às vezes com o fluxo de sangue, a mangueira, o tubo que vai até a bolsa. Mas não chega aí a 2 minutos a coleta, tá? Então, ela é bem rápida, desde que seja acessado, né, corretamente, que a gente não faça hematoma no gato, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem respeitado. E sempre acompanhando, por exemplo, a pressão desse animal, né? Então, a gente sempre, na Blutz, a gente faz a determinação, a aferição da pressão antes e a aferição da pressão depois, tá? E a gente sempre faz infusão de fluido. Então, a gente espera as gramas, a gente vai, então, estancar. E depois a gente vai fechar o sistema e vai aí processar a bolsa. Então, a gente vai aferir a pressão, a gente vai mudar esse gato de posição e depois ele vai ir para a recuperação anestésica. Isso é um trabalho que ele não foi publicado, mas é uma dissertação de mestrado. O nome da estudante era Franciele Sonario. E as alterações a gente avaliou, então, a bolsa, né, de concentrado de felinos em CPDA, então só com resquício de plasma, e com a solução aditiva durante 35 dias. E vocês viram que até 35 dias a gente ainda tem um grau de hemólise ainda menor que 0,8. Hoje em dia eu armazeno o concentrado e o sangue total por 30 dias, tá? Obviamente a bolsa do gato,
ela não fica tudo isso armazenado. Geralmente ela vai embora mais rápido do que isso. Então, é difícil a gente chegar a 30 dias. No máximo, a gente chega a 2 semanas. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia desse grau de hemólise que a gente não ultrapassa. Mas lembrando que outros parâmetros foram avaliados para que a gente saiba se existe lesão de estoque ou não durante esse armazenamento. Bom, e quanto que a gente vai coletar? A gente coleta em torno, a gente coleta em torno de 15 a 20% do volume sanguíneo, pensando que em gatos o cálculo é de 0,06 vezes o peso em quilos. Então, o volume que hoje em dia eu coleto é de 10 a 11 ml por quilo. Tá? Eu não ultrapasso isso, sabendo que alguns autores podem ir além disso, mas eu prefiro resguardar o meu doador e eu prefiro sempre manter a segurança dele. A recuperação, então, a gente sempre cuida do doador após, a gente espera ele recuperar da anestesia, acompanha os sinais vitais, oferece alimentação e orienta os tutores também, né, caso eles tenham alguma dúvida em relação às próximas 24, 48 horas com o doador. Mas geralmente eles saem normais, né, com atividade normal, e qualquer dúvida eles podem entrar em contato. Então, esses seriam legal, ele conseguiu doar. O intervalo de doações que eu utilizo, não existem ainda trabalhos em gatos, tá? A gente tem 2 trabalhos em cães. Existem pessoas que ainda dizem que a gente poderia coletar uma vez por mês. Eu sempre prefiro resguardar o doador. E toda vez que uma pessoa ou um animal doa, existe uma liberação, existe uma liberação, uma perda de ferro bastante grande. Tá? Então, eu prefiro que esse animal se mantenha melhor por mais tempo, né, do que eu exaurir todas as reservas de ferro dele. Então, realmente, isso é bem crucial para mim. Tá? Então, o meu intervalo de doações é de 3 meses. O processamento é o mesmo que o João falou ontem, né? A gente centrifuga essas mini bolsinhas, né? Quem trabalha com sangue total poderia então fazer, então a gente vai refrigerar esse sangue total, assim como a gente vai refrigerar o concentrado de eritrócitos. Então a gente vai separar então o eritrócito do plasma. A gente vai armazenar essas bolsas, conforme o João falou, em refrigeradores específicos para banco de sangue, para que a gente não tenha essa variação de temperatura durante o armazenamento. Então, é bem importante que a gente tenha refrigeradores específicos e que mantenham essa temperatura, porque esse sangue não pode congelar e nem pode subir muito a temperatura. O plasma, a gente pode congelar ele a menos 30, tá? Isso é geralmente o que a gente faz. Mas a questão depois a gente pode conversar sobre isso, o uso do plasma em gatos. E as plaquetas, né? O que a gente vai fazer sobre as plaquetas? As plaquetas dos gatos, todo mundo que lida com exames de gato sabe que a plaqueta do gato, ela agrega com muita facilidade. Hoje em dia existe um estudo utilizando, então, de repente, tentando fazer um protocolo para utilizar plasma rico em plaquetas, para utilização aí sim em osteoartrite, em outras, como realmente plasma rico em plaquetas, tá? Para uso em articulação, para uso em tecidos moles. A gente não faz concentrado de plaqueta em gato. Por que a gente não faz? Bom, pela diferença das plaquetas dos gatos que eu falei para vocês, e também porque o volume já é tão pequeno na coleta do gato que processar plaqueta em gato já seria mais difícil. E outra, depois a Regina pode conversar também sobre isso,
quando a gente vê realmente problemas plaquetários em gato. É difícil a gente ver um gato sangrar por problema de hemostasia, né? Por problema de hemostasia primária e pensando especificamente em plaquetas, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, o vírus da leucemia felina, que causa trombocitopenia em gatos, mas eu não vi nunca nenhum gato sangrar por essa baixa de plaquetas, tá? A gente pode ter trombocitopenias imunomediadas em gatos, é raro, não é muito comum, mas provavelmente as plaquetas também não ajudariam nesse caso. Tá? Bom, e os custos? Então, é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem uma série de custos e por isso que é tão difícil hoje em dia a gente falar sobre bolsas de sangue. Porque as pessoas acham que tudo é muito... que tudo é doação, né? Que o gato vem doar ou que o cachorro vem doar e que isso não gera custos. Né? Vocês viram que todo o processo gera custos. Né? A gente precisa, uma empresa privada, a gente precisa pagar um aluguel, a gente precisa pagar os veterinários. O veterinário, ele deve ser bem valorizado, né? Então, a gente sabe que o salário do veterinário é bastante alto, então a gente tem uma série de impostos a pagar, fora as despesas administrativas, né? Então, tudo isso gera custo. E quem acaba pagando por isso, né, todo esse processo, é quem recebe. Por isso que a bolsa se torna tão cara. E o receptor, né? É importante que a gente tenha sempre registro das atividades e acompanhamento dos sinais vitais desse receptor. Mas é como a transfusão de cães. Tá? Então, a gente vai cuidar das reações transfusionais, como a Simone falou ontem. É difícil a gente ver, a não ser que seja uma hemolítica aguda, por uma transfusão de um A para um B, o que não deveria acontecer. Então, por isso que é tão importante a gente fazer a tipagem e a compatibilidade. Lembrando também sobre plasma, existem 2 trabalhos que eu gosto bastante. Então, eu não utilizo plasma em gatos, tá? A não ser que realmente exista alguma deficiência de fator de coagulação, o que também é difícil acontecer em gatos, tá? Então, quando eu quero aumentar a albumina, a gente pensa em albumina intravenosa humana, tá? Então, existem 2 estudos muito bons, né? Eles falam das possíveis reações transfusionais, das possíveis reações à albumina intravenosa humana, mas eu acho que é mais interessante do que fazer plasma. Tá? Eu acho que os resultados para albumina eles são melhores do que fazer plasma. Felino. E a tipagem? Bom, a gente tem, como a Simone falou ontem, a gente tem algumas formas de tipar. Então, esse é a tipagem em gel, que ainda acho uma das melhores, né? Ela e a do tubo ainda acho com certeza uma das melhores. Então, essa é a do tubo, então a gente consegue fazer a tipagem em tubo. A do cartão, né? Todos esses kits eu já trabalhei. A do cartão eu não acho tão bom, tá? Eu ainda prefiro a cromatografia, que é o próximo. Né? Então, existem os kits da Alvédia, então a gente pode utilizar eles também. Mas, né? E aí, então, o gel novamente, tá? Eu gosto bastante do gel. Mas lembrando que, muitas vezes, um FeLV positivo pode dar incongruência nos resultados, tá? Então, esse é um trabalho, né, do grupo do Giger, do professor Giger, em que eles avaliaram, então, 3 métodos, e eles viram que, na verdade, eles avaliaram 5 métodos de tipagem, né, e viram que, por exemplo, um gato AB, o FeLV positivo, ele pode dar algumas incongruências no resultado. Então, cuidado, e eu sempre trabalho com 2 tipos de tipagem, né? Então, mais de um método é importante a gente ter na rotina, para que um possa
pelo menos validar o outro. E uma outra coisa bem importante, existe um trabalho recente, ele é um abstract ainda, ele ainda vai ser publicado, é da Marie Binvel. Eles identificaram, então, 5 novos antígenos eritrocitários baseados em uma reação de autoanticorpos em gatos. Ou seja, além do A, B e AB, a gente tem outros sistemas, assim como a gente tem em humanos. Então, a gente tem o sistema ABO, a gente tem o sistema RH, a gente tem o sistema MN, e a gente tem mais de 38 sistemas em humanos. Então, em gatos, provavelmente a gente tem outros sistemas, assim como a gente provavelmente tem outros sistemas em cães. Mas é importante, então, por isso que eu sempre falo que compatibilidade sanguínea, né, ela é sempre... deixa eu chegar para lá. Mas ela é sempre, na verdade, ela complementa a tipagem. Então, a gente sempre tem que fazer... O ideal é fazer as duas coisas. Quem tem gato e quem gosta de gato sabe que uma das primeiras coisas que a gente faz é FIV-FeLV, né? E saber se o animal é positivo ou negativo, né? Se é reagente ou não. É importante também que vocês façam a tipagem, tá? E sempre pensar nos riscos, né, de que um dia eu precise, então, fazer uma transfusão. Então, por isso que é importante, desde cedo, a gente saber a tipagem desse gato que a gente tem em casa. E lembrando que existem todos aqueles riscos que a Simone falou ontem, de reações imunológicas, doenças infecciosas, alterações metabólicas, hipotermia, defeitos de coagulação. Então, tudo isso é bem importante a gente pesar, né, além do custo elevado. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar bem antes de transfundir, né? E aqui lembrando, então, da triagem do receptor, que provavelmente a professora Regina vai falar. E sempre pensando nisso, que o mínimo é a prova de compatibilidade, mas se a gente puder ter as duas coisas, a tipagem e a prova, é o essencial, seria o ideal, tá? Então, isso a professora Regina vai falar, que a decisão de transfundir, ela não pode ser só baseada em números, ela deve ser baseada em uma série de fatores. Então, exames laboratoriais, estado clínico do paciente, risco-benefício, necessidade versus o estoque. Então, sempre é necessário utilizar essa capacidade que a gente tem de raciocínio, tá? Antes de tomar a decisão. E uma outra coisa, lembrando, por exemplo, né, esse aqui é a página, então, né, do Exército dos Estados Unidos, em que um cão militar recebeu plasma fresco no sudoeste da Ásia. Se o cão militar, lá no sudoeste da Ásia, recebeu plasma fresco, por que às vezes, na nossa própria cidade, a gente continua fazendo sangue total? Então, é importante que a gente sempre evolua, que a gente passe para outra etapa. Vamos tentar melhorar a hemoterapia, vamos tentar fazer as coisas adequadamente. E sempre pensando, né, isso foi uma capa da revista da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que eles lembram, então, do uso racional do sangue, né? Então, a gente tem que fazer um bom uso desse sangue, porque os estoques são baixos. Eu gostaria, então, só de agradecer mais uma vez. Eu quero tirar algumas dúvidas, se possível. E só quero lembrar para vocês, eu comecei trabalhando com tipagem de gatos, porque esse gato aqui apareceu na vida da minha mãe. Minha mãe adotou um gato de rua e esse gato era B, né? E eu fui descobrir durante o meu mestrado, quando eu comecei a trabalhar com tipagem. Então, eu tinha um gato B dentro de casa. E, além disso, minha mãe adotou outro gato, né? Minha mãe é do interior de São Paulo, então minha mãe vai e volta nas férias do interior de São Paulo. E em São Paulo ela adotou outra gata, que vivia na rua. E ela trouxe a gata de São Paulo para Porto Alegre. E era outra gata B.
Então, por isso que eu falo para vocês, não precisa ter raça, tá? Vocês podem ter um gato bem em casa. E é bem importante que vocês saibam disso antes que vocês precisem, tá? Então, é importante saber o tipo sanguíneo do seu gato, né? Antes que a gente passe por uma necessidade realmente. Bom, eu não cheguei a falar sobre xenotransfusão, tá? Por que eu não quis falar sobre isso? Porque, assim como a Simone, eu não concordo, tá? Por quê? Eu acho que o nosso papel, assim como a Special Dog fez todo esse movimento com todas essas universidades, com todos vocês, para que vocês cheguem, vocês tenham conhecimento sobre tudo de hemoterapia e pelo menos o básico para que vocês possam ir atrás, eu acho que a gente pode muito mais achar mais doadores, fazer mais captação de doadores felinos do que utilizar sangue canino. É uma via importante para quem está na emergência? Mas eu acho que a gente pode mudar essa realidade tendo mais doadores e triando mais doadores. Então, eu acho que isso é mais importante, porque lembrando que a história da hemoterapia começou com transfusão de animais em homens. Se a gente voltar a fazer sangue de outras espécies entre espécies, eu acho que a gente vai retroceder. Então, eu acho importante, é uma opinião pessoal minha, que a gente evolua e capte mais doadores, ao invés de procurar um sangue canino para um paciente felino. Tá? Muito obrigada, pessoal. Beleza, Luciana, muito obrigado pela sua palestra. A gente tem algumas perguntas que foram selecionadas aqui no chat, tá? Se você puder responder para o pessoal também. Então, já vou falando aqui. Gabriela Veiga Oliveira, ela perguntou, é sobre sedação essa. O gato sempre deve estar sedado para realizar a doação? Existe um tempo máximo do momento entre a sedação e a coleta? E, a última pergunta dela, o anestésico não vai para o sangue que é coletado? Bom, a primeira pergunta, então, se ele sempre precisa ser sedado? Não, existem gatos que até aceitariam, tá? Mas como o custo de todo o processo é alto, muitas vezes a gente prefere não arriscar, tá? Mas existem gatos que aceitariam o processo numa boa, não é? Mas eu não sei se e eu acredito que não seja a maioria dos gatos, tá? Bom, se existe um tempo entre a anestesia, né, entre a sedação e a coleta. Não, o anestesista, a pessoa que está fazendo a anestesia, ele vai te dar o ok. Ele vai te falar, ok, tu pode coletar. Então, é quando ele realmente está anestesiado. E se o anestésico vai para o sangue? Vai, mas a quantidade é mínima, então ele não afetaria o receptor, tá? Bacana. A Jéssica Naomi fez uma pergunta aqui também. Posso fazer os testes rápidos ou PCR, tipagem e teste de compatibilidade com o sangue da bolsa ou algum tipo de interferência que se faça necessária a realização com o sangue fresco? PCR a gente poderia fazer da bolsa, tá? Mas os testes sorológicos, eu acredito que não, porque a gente tem a diluição com o anticoagulante. Então, provavelmente, o que depende de anticorpo pode não aparecer. Então, o ideal é que você faça do animal. Legal. Jéssica Alexandre, ela também perguntou, qual a importância do manejo cat-friendly para a coleta de sangue? O manejo errado pode influenciar negativamente na qualidade do sangue coletado? Eu não digo assim que vai afetar na qualidade, né, celular e metabólica, mas sim, né? Se a gente, primeiro, a gente não deveria ser muito ruim para o gato doar. Então, se está sendo muito ruim, é porque não é para doar, tá? Então, se ali na coleta das amostras o gato já não permitiu,
a contenção e o manuseio, é porque provavelmente ele não vai participar do programa. Mas se vai influenciar na coleta, pode influenciar, porque eu posso, sei lá, fazer um hematoma, eu posso, se ele não tiver anestesiado corretamente, a gente pode ter, se estiver parada, se eu não souber coletar adequadamente, eu posso ter coágulos dentro da bolsa e perder todo o processo. Então, sim, existem, eu acho que o estado do gato e o comportamento dele é bem importante. Legal. E a última pergunta da Giovana Lara: qual o grau de influência que a sedação exerce sobre a qualidade do sangue? Né? Uma parecida com o que a gente respondeu lá em cima. E se exerce alguma influência, no caso, quais são elas? Eu acho que existem até... É aquilo que eu falei, não existem, eu acho que não existem, eu posso até procurar depois, né, para a mesa redonda, se existem alguns efeitos assim. Existem efeitos metabólicos de anestésicos em células, tá? E células sanguíneas também, elas podem oxidar, tá? Por exemplo, o propofol pode causar oxidação de hemoglobina. Mas a questão é com que frequência isso está sendo feito, né? Se a gente tem um bom intervalo, esse animal ele não vai ficar sofrendo isso o tempo inteiro. Então, eu acho que existem alguns efeitos, mas não o suficiente para que isso interfira na qualidade da bolsa, tá? Porque senão ninguém faria, né? A gente já teria aí uma série de problemas em outros países também. Mas eu acho que a gente tem que, se a gente puder diminuir o número de anestésicos ou tentar optar pela melhor metabolização desse anestésico, e por isso é importante a gente triar esse gato para ver se está tudo ok com ele. Se ele tem as enzimas hepáticas ok, se ele metaboliza tudo direitinho, se o rim dele está ok. Então, tudo isso é bem importante para a qualidade da bolsa e para a saúde do doador. Isso é essencial. Legal. Bom, Luciana, foram essas as perguntas que a gente selecionou. Tiveram várias outras que a gente vai levar amanhã para a mesa redonda também, para que você possa responder para o pessoal. Então, gente, fiquem ligados com a gente até o final do evento, tá? Que todas as dúvidas serão sanadas. Então, Luciana, eu gostaria, em nome da Special Dog Company, toda a organização e todos os grupos de estudos, centros acadêmicos, universidades que nos apoiaram nesse evento, agradecer muito, muito mesmo pela sua palestra, foi muito enriquecedora, e o vídeo seu de coleta de sangue do gato, eu acho que eu poderia ficar vendo ele aqui por um bom tempo, porque é realmente impressionante. Muito obrigado pela sua palestra, e a gente se encontra amanhã novamente na mesa redonda. O pessoal vai ter oportunidade de te ouvir e ter a sua experiência um pouquinho mais, certo? E muito obrigado. E agora, Lucas, a gente já faz a transição para chamar a doutora Regina? Pode ser, sem problema. Beleza, eu vou compartilhar a minha tela, então. Bom, pessoal, então, dando sequência agora ao nosso primeiro simpósio do IAMOR, só uns recadinhos importantes. Então, ontem eu já trouxe para vocês